Na sexta-feira a gente fez um vídeo falando do aumento da gasolina e o que aconteceu logo na segunda-feira. A bolsa derreteu, Petrobras caiu mais de 20% e na sexta-feira à noite o senhor presidente resolveu demitir o presidente da Petrobras, gerando essa confusão toda aí que tá todo mundo antenado, vendo aí bolsa caindo, bolsa subindo. Em resumo, a Petrobras ficou barata ou ela afinal de contas está caro? Mas para você entender melhor essa pergunta, vamos explicar, esclarecer alguns pontos aqui que facilitam o seu entendimento. Mas antes disso, já conhece a gente, dá um tapa nesse sininho aí, recebe as notificações, se inscreve no nosso canal e não esquece aí de dar o joinha, que é o nutriente desse YouTube aqui, é o seu joinha, então vai ser muito bem-vindo aí. Se não conhece a gente, já fica conhecendo nosso conteúdo sempre, todo dia, às 8h20 da manhã, no Café Econômico. Vamos lá, pessoal! O grande problema da Petrobras é o seguinte, é uma empresa pública ou é uma empresa privada? Porque quando ela se torna uma empresa pública, ela é 100% pública, ela defende os interesses da nação. Então justifica, por exemplo, ela assumir um determinado prejuízo e vender combustível mais barato porque é um bem da nação. Se é uma empresa privada, ela não tem essa responsabilidade social. Logo, ela tem que atender os interesses dos investidores, dos acionistas. Mas como se trata de uma empresa mista, a gente fica nessa eterna confusão aí que, ora, o governo sócio majoritário quer fazer política com ela, ora, também os acionistas querem lucro dessa empresa. Vamos entender um pouquinho melhor isso aí. Na sexta-feira, o presidente resolveu mandar o atual presidente da Petrobras, Castelo Branco, embora. Então ele falou, olha, não vamos renovar o contrato. Agora, uma coisa que ficou pouco clara, e eu tenho que trazer essa informação para você, é que o mandato inicial do presidente da Petrobras era de 2 anos e vence agora dia 20 de março. Então, na sexta-feira, o que o Bolsonaro fez foi simplesmente falar assim, não temos interesse em renovar aí o contrato de trabalho do CEO, o presidente da Petrobras, por mais 2 anos, já que ele tem um mandato de 2, poderia ser prorrogado por mais 2, né? Então, até então isso aconteceria. Inclusive, hoje, terça-feira, já estava marcado uma AGE, ou seja, uma reunião geral ali do Conselho para definir de fato se o presidente Castelo Branco permaneceria ou não no cargo. Então simplesmente o Bolsonaro deu uma antecipada, já era uma coisa ali que ele já tinha pensado, calculado, mas não tinha tornado público. Mas o presidente ele tem uma habilidade ímpar de pegar uma notícia boa, transformá-la em ruim, e uma ruim transformar ela em pior ainda. Quer dizer, não teria problema nenhum essa troca da presidência se ela fosse feita de forma articulada, organizada, clara, deixasse essas coisas um pouco mais previsíveis. Por exemplo, se o presidente, não só na sexta, faltando ali poucos dias antes, assumisse antes, falar, olha, o presidente da Petrobras tem feito um bom trabalho, ele tem feito umas questões, mas a gente já tem conversado com ele, estamos pensando em mudar, é um processo, está aqui o Paulo Guedes, aqui Paulo Guedes. O que o senhor acha? Não está falando, o Paulo Guedes entraria, apresentaria esse discurso, falaria que não teria a questão a ver com o relacionamento aí do aumento dos combustíveis recentes, que é uma política da Petrobras, enfim, seria ruim, claro, já a bolsa cairia, a Petrobras cairia, mas não uma queda de mais de 20%. Seria uma transição um pouco mais gradual. Essa troca de comando, ela é ruim? Não necessariamente. Claro que o mercado gosta do Castelo Branco porque ele já deixou um legado, apresentou, veio, mostrou para o que veio, fez um excelente trabalho, foi um excelente gestor. E se tirar uma pessoa que é muito boa e colocar uma outra que você não conhece, isso gera medo, ansiedade, e medo e ansiedade são duas coisas que o investidor não quer. Então, por que a bolsa caiu tanto nessa segunda-feira? Por que teve essa queda acentuada, Petrobras? Se a situação de fato já era previsível, essa potencial troca poderia acontecer, não foi mandado embora, inclusive o Castelo Branco anunciou que vai terminar o mandato, até o dia 20 de março, pelo menos assim ele espera. Se isso não é tão ruim, por que a bolsa caiu tanto? Simplesmente por uma questão de expectativa e previsibilidade, A bolsa cai porque a bolsa quer dar um recado, o investidor quer dar um recado, não quer intervencionismo, não quer ser uma empresa onde o investidor colocou o dinheiro dele ali, está assumindo o risco, ele está em busca de lucro. Se o governo quer então fazer uma caridade, uma ação social, fazer um benefício, que ele faça isso através dos impostos e não através do lucro de investidores que estão arriscando o seu próprio dinheiro ali para poder ter um benefício, ou seja, nada mais correto do que isso. A bolsa, então, ela entra num sistema assim, de empatia, aliado aos investidores que estão na Petrobras, que muito provavelmente também estão investindo em outras empresas, faz aquele processo que o mercado precisa chamar a atenção. E aí começa uma venda generalizada. Então você imagina só o que tem a ver, por exemplo, uma queda do Itaú, que caiu quase 7%, com a Petrobras, ou da Localiza, que também caiu mais de 3%, que não tem nada a ver, no final de contas ainda até beneficia, porque
né? Se o governo muda o gestor e ele vai manter a gasolina mais barata, seria até um certo benefício aí para quem aluga carro. Ou então a Vale, que também teve uma queda que não tem nada a ver com a situação. É simplesmente os investidores, no aspecto geral, dando um recado, apresentando um número, né? Olha, tanto que a gente ficou chateado, 4,65%. Esse é o valor, esse é o número. Esse é o que está estampado lá nesses resultados de segunda-feira. Ou seja, é um número, é uma demonstração ali de que o governo ele tem que ser previsível e não pode, ou pelo menos o mercado não quer, que ele tome medidas intervencionistas e populares. Com isso tudo, ficou barato ou ficou caro? É a grande pergunta que você está querendo fazer, e aqui a gente não vai te dar um call, a gente não vai te dar uma recomendação, inclusive tudo que está falando aqui é opinião minha e você vai fazer os seus investimentos da forma que você achar que deve, mas a essência do investimento, se você for analisar aí os fundamentos da Bolsa de Valores e de qualquer tipo de papel, a pergunta que você tem que fazer é, os fundamentos da Petrobras mudou, foram alterados, ela vai diminuir a margem de lucro? Isso vai diminuir essa mudança de presidente, ele vai fazer realmente mudanças estruturantes na empresa que vai diminuir a margem de lucro dela, vai tomar prejuízo, ela vai realmente tirar essa paridade de reajuste do preço internacional? Se isso de fato acontecer, ou seja, se a empresa tiver prejuízos, mudanças estruturais, sim, o fundamento dela pode diminuir e ela pode ficar eventualmente mais barata. Agora, se ela não tiver mudanças significativas, meu amigo, ela ficou 20% mais barata, porque o valor dela não foi alterado. Isso é um assunto para um outro vídeo, inclusive a gente falar a diferença de valor e de preço de um papel. E agora eu te pergunto, essas outras empresas que caíram, o fundamento dela seria alterado com essa mudança, eventual mudança aí de estratégia na Petrobras? Pois é, então fica ligado nisso. Se você quiser saber mais conteúdo, aprender mais sobre investimentos e estar ligado nessas notícias, não deixe de se inscrever nesse canal. Todo dia às 8h20 da manhã a gente faz o Café Econômico, onde a gente pode falar bastante coisa ali disso que está acontecendo e aí a gente mantendo diariamente informado das notícias. Então não esquece de dar o tapa nesse sininho aí, se inscrever no nosso canal e curtir esse vídeo e te aguardo até amanhã.